Saudações, pessoal, tudo bem? Bom, fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês como representar a função quadrática no sistema de eixos. Durante a aula, lá no Google Meet, eu expliquei como representar a função afim, né? E tem mais duas funções, que é a função exponencial e a logarítmica, tá bom? Que aí eu faço outro vídeo mostrando, para não ficar muito longo. Mas vamos lá. A nossa função quadrática é essa aqui. Y igual a x² mais 2x menos 1. Ela recebe o nome de função quadrática por causa do expoente 2. A linha de raciocínio aqui é similar à da equação do segundo grau. Nós temos três coeficientes. O coeficiente a, que acompanha a variável de expoente 2. O coeficiente b, que acompanha a variável de expoente 1. E o coeficiente c, que não tem variável. A parábola, ela vai ter essa curva, com cavidade para cima. E parábola tem um vértice. Bom, para resolver, a gente vai usar esta fórmula do discriminante delta e depois esta outra fórmula. Importante, isso daqui não é fórmula de Bhaskara, tá? A fórmula de Bhaskara são essas duas fórmulas juntas, mas isso aí eu explico para vocês mais para frente. Muitos confundem, tá? Inclusive o professor de matemática, chamando isso daqui de fórmula de Bhaskara. Então vamos lá. Aqui eu vou determinar o valor do delta, do discriminante. B ao quadrado. O B é 2. Então 2 ao quadrado dá 4, menos 4 vezes A. O A é 1. Vezes C, menos 1. Resolvendo aqui o nosso delta. Aqui é uma multiplicação, então farei regra de sinal. Negativo, negativo, positivo. Vai ficar 4 mais 4, que é 8. Esse aqui é o valor do delta. Agora, eu vou usar esta outra fórmula para encontrar os dois valores de x. Tá? x1, x2, por exemplo. Eu sei que são 2 porque o delta é positivo. Então, vai ficar x igual menos b. O b é 2, então fica menos 2, mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 8. Faltou alguma coisa aqui, eu esqueci. Ó. Dividido por 2a. Desculpa, agora que eu vi isso. Dividido por 2a. Então, isso tudo dividido por 2 vezes a. O a é 1, então 2 vezes 1, 2. Essa raiz aqui de 8, ela é uma raiz irracional. Então, é preciso decompor a raiz, tá bom? Decompor a raiz é fazer isso daqui, ó. É decompor o número 8 em fatores primos. Então, 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Observe que aqui nós temos 3 números 2. Isso aqui é um conteúdo do ensino fundamental, tá? Então, nós iremos pegar esse par de 2, vai ficar assim, ó, menos 2, mais ou menos, no lugar da raiz quadrada de 2, eu vou colocar direto aqui, vai ficar 2, raiz de 2. Esse parzinho de 2 representa este número 2. E o outro 2 que ficou sozinho, ele fica dentro da raiz. Tudo isso aqui dividido por 2. Voltando, conteúdo do ensino fundamental, tá? Então, aqui vai ficar x igual. Observe que aqui é tudo 2. Então, eu irei simplificar tudo por 2. Ou seja, vai ficar menos 1 mais... Simplifiquei por 2, certo? Esse cara aqui deu 1. Então, eu não preciso escrever 1 raiz de 2. Eu escrevo somente a raiz de 2.
O denominador, que é 2, como eu também simplifiquei por 2, então não há necessidade de colocar o número 1 como denominador. Então, ó, esse aqui vai ser a nossa primeira raiz, né? E aqui vai ser a nossa segunda raiz, que vai ser menos 1 menos raiz quadrada de 2. Essas duas raízes, elas irão aqui, ó, no eixo X. Uma é positiva, está para cá, e a outra é negativa, está ao lado esquerdo. A raiz quadrada de 2, ela é aproximadamente 1,4. Então aqui, se eu pensar, ó, menos 1 mais 1,4 vai dar 0,4. Então significa que o nosso x1, o 0,4 está por aqui assim, ó, certo? Então vou colocar aqui, ó, x1, tá? Porque eu escrever todo esse número aqui vai ficar apertado. Então x1 está aqui. O outro x menos 1 menos raiz de 2. A raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, menos 1 menos 1,4, menos 2,4, certo? Então, menos 1 menos 2. O menos 2,4 está por aqui. Esse vai ser o nosso x2. Bom, quando a gente faz esse esquema para fazer a parábola, nós encontramos 4 pontos. Aqui eu tenho 2 pontos, certo? Esse coeficiente c, o menos 1, ele sempre irá cortar o eixo y. Como ele é menos 1, então ele está aqui, ó. É o outro ponto. Tá? Você pode colocar x3 se você quiser, mas não precisa. E agora eu preciso do vértice da parábola. O vértice da parábola, ele é formado por um par ordenado, x e y. Que aí eu uso essas duas fórmulas. Menos b, o b é 2. Então fica menos 2 dividido por 2 vezes a. O a vale 1, então 2 vezes 1, 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. E o y do vértice da parábola, eu uso essa fórmula, menos delta sobre 4a. O delta é 8. Então, fica menos 8 dividido por 4 vezes a. O a vale 1, então 4 vezes 1, 4. Menos 8 dividido por 4 dá menos 2. Esses dois números representam o vértice da parábola, ou seja, vou colocar aqui na frente, ó. O vértice, ele é menos 1 e menos 2. Então, nós iremos representar aqui no sistema de eixos o ponto V, que é o vértice da parábola. Menos 1 e menos 2. O menos 1 é x, o menos 2 é y. Então, o nosso ponto está aqui, ó. Esse carinha é o vértice da parábola, tá? A concavidade dela para cima, porque o coeficiente A é positivo. Se você quiser, pode fazer uma linha tracejada aqui, tá? Não tem problema. Bom, vamos ver agora como é que vai ficar. A parábola é isso aqui, ó. Certo? Y igual x² mais 2x menos 1. Então, no Google Meet lá, eu resolvi a função afim, né? Que ficou uma reta desse jeito. E a primeira função, a logarítmica, que é log de 81 na base 3, que vocês têm aí na atividade diagnóstica, ali a gente não vai representar aqui, tá bom? Apesar que no enunciado eu pedi para representar. Na verdade, a gente vai apenas encontrar o valor de x. E tem mais uma função, que é a função exponencial, que é y igual a 2 elevado a x. E aí você vai tentar representar a função exponencial aqui. Tá certo? Então é isso aí, pessoal.